Oi, eu sou a Alane. Oi, eu sou Milena. Oi, eu sou Yasmin. E nas quartas-feiras nós transitamos! E o tema do episódio de hoje é: Entrei na faculdade, e agora? Vamos transitar sobre isso? Esse episódio, ele faz parte de uma sequência de 4 episódios que serão lançados no mês de setembro sobre a vida universitária. O primeiro episódio dessa série já está no ar, então se você não ouviu, depois que escutar esse episódio, volta e escuta, ou você pode parar agora, escutar o primeiro episódio dessa série e depois voltar para escutar esse daqui, porque faz parte de um processo, uma continuidade, enfim, como você se sentir melhor. Mas vamos começar, né, meninas? Como foi para vocês esse processo de, tipo assim, passar no vestibular? Vocês sentem que passar no vestibular ou entrar na faculdade já é uma realização, assim, já é a realização de um sonho? Porque no episódio anterior a gente falou bastante sobre isso, né? Tipo, sobre esse desejo de entrar. Então, entrar já é uma realização ou só é realização quando termina? Eu tô mandando. Então, né? Esse podcast eu vou fazer sozinha mesmo, esse episódio, tá, gente? É zero interação, É que eu acho que ok? no caso não foi sonho pra ninguém. Não. Ai, foi Foi mal. Eu fiquei forçado. pensando, quem vai falar, e não falava. Pra mim entrar, eu me senti muito realizada. Porque era o que eu mais queria, né? No momento, como eu falei, era o que eu mais almejava na vida, era entrar na faculdade com 18 anos. Então, eu me senti realizada, né? No momento, eu tava amando aquilo. Mal sabia que eu ia cair em uma realidade totalmente diferente do que eu sonhava. E vocês, meninas, vocês sentiram isso também, de que já era uma realização, ou assim, não, foi só parte de um processo? Para mim, esse processo, entre quando você fala, ficou aqui na minha cabeça, entrei na faculdade agora, para mim, eu vou ser bem sincera, foi muito desesperador. O primeiro período para mim foi um dos baques, assim, porque eu entrei, eu falei no outro episódio que aconteceu um hiato na minha vida. Aos 19, minha mãe faleceu, e aí eu fiquei 6 anos, praticamente, fui trabalhar, fui viver minhas questões, fui buscar outras coisas e estudar não era o meu foco, né? Então a minha amiga soube dessas vagas remanescentes e falou para mim, disse assim: nós vamos estudar, escolha o curso e amanhã esteja na Nassau, vamos se matricular e vamos começar a estudar. Só que eu não tinha ideia, eu conhecia pessoas que faziam faculdade, tanto pública quanto particular, mas eu não tinha ideia como funcionava, o que era, do nível. Então, assim, no primeiro dia de aula, quando eu vi o professor passando vários livros para ler, uma realidade totalmente diferente da minha. E fazia muito tempo que eu tinha terminado o ensino médio também. Então, para mim, trazendo novamente, né, aquela questão dos nossos pensamentos, que eles moldam a nossa forma de ver o mundo. Eu me enxergava o tempo todo, era esses pensamentos negativos de que eu não ia conseguir. Sempre esse pensando, dizendo, menina, não, esse não é lugar para mim. Eu nem sei o que, é que eu estou fazendo aqui. Eu sempre questionava na minha cabeça. Com Raquel mesmo, as primeiras provas as notas não foram boas. Então, assim, todos os resultados das primeiras provas, eu morava perto da faculdade, né? E eu fui o caminho, peguei a prova e fui assim, o caminho todo até em casa chorando, desesperada, porque eu dizia, meu Deus, por que eu inventei, gente? O que que eu tô fazendo aqui? Não dá para mim. É um nível totalmente diferente, é fora da minha realidade, da minha expertise. Eu não tenho inteligência para estar aqui no meio desse povo. Foi assim que eu me senti quando eu entrei. E aí realmente foi a adaptação e pensei em desistir inúmeras vezes, assim, pensei, sempre passava ali, que eu passava do CRA. A primeira coisa que vinha na minha cabeça é, vai lá, menina, tranca. Acaba que isso tudo vai trabalhar, não, tá tudo bem não fazer faculdade, não estudar. Você tentou, mas assim, ao mesmo tempo, lá no fundo do meu coração, tinha um resquíciozinho assim, não, amiga, tenta, vai tentando que vai dar certo. E aí eu fui também
conhecendo pessoas na turma, gente que sempre me falava, não, que eu comecei a fazer amizades e ver que não era só eu. Essa questão de, quando você tem essa conexão com as pessoas em relação a, poxa vida, não sou só eu, então não sou só eu que estou me sentindo uma pessoa totalmente fora da minha zona de conforto, não, eu não sou tão burra assim, olha aí, todo mundo está passando por dificuldades. Então essa conexão foi bem importante para mim. Quando eu entrei na faculdade, tipo, eu não tinha a faculdade como um sonho. Eu tinha vontade de fazer psicologia, mas eu não tinha aquela faculdade como um sonho. Oh, meu Deus, meu sonho. Não. Basicamente, era meio que uma pressão colocada desde a época de colégio, em que todo mundo se formava e iria para a faculdade. Até porque eu fui de um dos colégios particulares, né? Então sempre tem essa pressão. Que para você ser alguém na vida, você tem que passar pela faculdade. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já recebi já aquele baque de início. E também eu não tinha muitas responsabilidades com relação à faculdade. Era uma coisa que eu queria fazer, mas ao mesmo tempo eu não tinha aquela vontade, aquele desejo de, tipo, eu ter maturidade para isso aqui que eu estou vivenciando agora. Então, o processo da faculdade se deu bem por conta disso, assim, de início. E eu não sabia muito o que esperar, porque, tipo, minha vida, eu tinha acabado de sair do colegial, então minha vida estava meio que naquele processo, estava acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Então eu não estava sabendo lidar com tudo e eu não tinha ferramentas para lidar com isso tudo que estava acontecendo. Eu acho que para mim também foi esse sentimento de uma continuidade. Eu acho que eu senti de algum modo que eu estava conseguindo realizar alguma coisa que eu queria muito, mas ao mesmo tempo tinha esse sentimento de que não, é só uma continuidade, porque na minha cabeça não existia a opção de não fazer um curso universitário. E isso precisava acontecer. Na minha cabeça, a opção de não fazer não existia. Então, acho que foi mais esse sentimento realmente de uma continuidade, né? De, não, esse é o processo mesmo que tem que acontecer na vida, não tem outro. Assim, pra mim, não longe, né, do que Milena já vem falando, foi também um sentimento de continuidade, que eu estava dando uma continuidade. E aí, 2 meses antes, né, do segundo período ali, que começou em agosto, que eu estava fazendo outro cursinho de técnico, e aí eu me deparei, né, que realmente a psicologia, pra mim, só que eu estava no processo desses cursos anteriores, em conjunto com o trabalho, né? Então, eu trabalhava a maior parte do tempo. Aí, tudo bem, né? Eu pensei, não, o que é que eu posso fazer, né? E aí, comecei a pesquisar outras possibilidades. Em conjunto a isso, né? Eu estava conversando com uma amiga, que ela estava cursando, né, aqui em Campinas já, minha irmã também já morava em Campinas. Então, tipo, a gente se trocava muita figurinha. E aí ela disse que, tipo, tinha um curso aqui que era maravilhoso, que ela conhecia algumas pessoas. E aí eu realmente optei, né, por cursar aqui. Antes disso também eu pesquisei em outras cidades mais próximas, mas realmente, tipo, o de Campina, eu acabei optando pelo de Campina, né? Terminando o curso e tal, mas eu tava trabalhando durante esses processos aí. E aí, quando foi a primeira semana ali de agosto, né? Eu tava muito naquele negócio do aniversário, né? Porque geralmente a gente fica, né? Tem sempre esse negócio do aniversário. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas o presente que seria pra mim, então, era realmente cursar psicologia, né? Já que é uma coisa que realmente eu me conectei e tô sentindo que é isso. E do dia pra noite eu consegui uma bolsa. Aí fui passando todo um percurso, sabe? Então eu lembro bem direitinho, assim, que foi uma semana dando de cara também, assim como a Andressa falou lá no início, de uma coisa totalmente diferente do que eu imaginava. Que também, querendo ou não, era também diferente dos outros. Sabe, pra mim, hoje eu entendo que, tipo assim, eu não parei pra sentir o que realmente eu tava vivenciando ali. Porque era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu não parei pra sentir cada processo, cada passo que eu estava dando. Eu estava consciente dos passos que eu estava dando, mas eu não estava sentindo, não estava me permitindo sentir, sabe? Vocês conseguem, né, compreender? E Apreciar aquele momento que você estava vivenciando, né? eu acho muito importante, sabe? Hoje, tipo, eu tentar ao máximo apreciar qualquer momento, assim, em relação a conquistas, enfim, né? Já é outros processos, mas querendo ou não, isso também é uma conquista, né? A gente E eu faz acho uma que tem conquista. várias experiências na vida que, infelizmente, a gente passa
E no momento que a gente está passando, a gente não consegue perceber o que realmente aquela experiência significa, né? A gente só vai conseguir ter essa noção depois de um tempo, né? Exatamente. Tem uma questão também que tu e Andressa, vocês moravam em uma cidade e precisaram se mudar para outra cidade para estudar, né? Então também queria que vocês falassem um pouquinho de como foi essa experiência, né? De se mudar para outra cidade, sair da sua cidade natal e ir morar em outra cidade. Porque Sim. também além de ser uma mudança ali, né? De uma nova fase, também tem a mudança de estar num novo lugar, enfim, novas pessoas. Um novo ambiente é bem complicado. Assim, eu não sei como foi pra Andressa, né? Aí ela vai comentar um pouco sobre a trajetória e processo dela. Foi bem inesperado, assim, né? Porque, quer dizer, por que isso? Né? Eu estava nesse processo de trabalho, de vivenciar todo esse processo que estava caminhando a cada dia que ia se passando durante uma semana. Quando eu me deparei, foi já no final do processo. Então, eu já tinha que escolher de, ok, a faculdade entrou em contato, eu preciso ir, preciso levar papelada, preciso assinar papelada. E eu tenho que decidir se eu vou mudar, se eu não vou mudar, se eu vou ficar indo, né, de carro, ônibus, van, alguma coisa. Se vou ficar fazendo esse bate e volta todo dia, da faculdade, ou se realmente vou acabar morando lá. E como eu já tinha minha irmã, né? Eu pensei, não, então posso conversar com ela pra gente ver, ficar num apartamento mais próximo de lá, e aí eu consegui ter esse apoio maior, né? De estar numa cidade, mesmo que seja diferente, mas que tenha pelo menos algum familiar ali próximo a mim, né? E isso foi um dos pontos que eu realmente escolhi Campina porque as outras cidades não me forneciam isso. Então eu teria que viver esse processo sozinha, de fato, tipo assim, estar numa casa, cuidar da casa, ir para a faculdade, voltar, fazer todo esse processo sozinha. Não ter outra pessoa para compartilhar ali dentro do apartamento, né? A não ser que dividisse, mas aí seria outra questão. Como foi tudo inesperado, então quando aconteceu de fato assim, foi muito assustador. E eu não tava sentindo, né? Eu não tava. Tem que entender, tipo assim, eu não tava avaliando o percurso que eu tava caminhando. Já tinha começado outras graduações, né? Então, pra mim, foi isso, simultaneamente. Tipo, tô dando uma continuidade aqui, é um desejo, vou ali tentar, né? Fazer com que dê certo. E aí eu fui vivenciando, e quando chegou no último dia ali, na sexta-feira à noite, a faculdade já tem entrado em contato, tudo, a gente pensa que você venha, que traga toda a documentação, tudo. E aí foi da hora que eu comecei a realmente me deparar com a situação. Eu comecei realmente, de fato, a começar a sentir ela. E todo o processo que ia se tornar, né? E aí, eu lembro que eu fiquei bem pensativa, assim, aí reuni minha família, falei com eles e tal. Eu já tava comentando, né? Comentando por cima. Mas aí, de fato, foi quando eu parei, juntei todo mundo, e aí, o que é que vocês acham? Graças a Deus foi tudo ok, né? Tipo, me apoiaram. Tem sim, né, o medo, né, dos pais, do filho sair de casa. Isso aí já é outro processo, que a gente pode entrar em outro podcast. Mas, como já tinha minha irmã, eles se sentiram muito à vontade, né? Muito de casa. E aí, não, vá lá, converse com ela e tal. Falei com minha irmã, tudo certo. Foi se resolvendo. Então, é isso, as coisas foram caminhando, um dia após o outro. E eu tava muito. Era um tempo no trabalho que, tipo, tinha muita demanda para mim. E aí eu não tava conseguindo realmente sentir esse outro processo que estava caminhando. E aí, quando foi, tipo, no último dia assim, da semana, eu tinha que decidir. Aí, infelizmente, não é isso. Tipo, acabei saindo do trabalho, não de uma forma que eu gostaria. Tipo, é uma coisa muito ruim também, que às vezes eu fico muito pensando em relação a isso, porque foi um rompimento muito inesperado também no trabalho. Não foi um processo, sabe? Tipo, que você vai caminhando e as pessoas vão sabendo. Foi realmente inesperado, do nada sair. E não tive muito contato, porque eu saí no outro dia logo cedo, tipo, madrugada, eu já tava indo pra Campina. Eu já tava de mudança. Então foi tudo muito inesperado, foi rompimentos assim, um atrás do outro pra mim. E eu não tava conseguindo processar tudo o que eu tava sentindo. E aí, quando eu cheguei em Campina, que eu fui lá pra assinar os papel, e eu lembro direito que, tipo assim, até aí eu tava sentindo até onde eu estava indo, mas eu ainda não tinha sentido tanta responsabilidade, sabe?
eu estava consciente de tudo que estava acontecendo, mas eu não estava sentindo a responsabilidade do que realmente, de fato, eu estava escolhendo. E era a universidade, né? E aí eu lembro que a moça passou pra mim, né, as papeladas, tudo, eu preciso que você assine e tal, não sei o quê. E aí foi meio que dar um resumo de tudo, né? Depois que você assinar, você vai passar 5 anos nesse processo, desejando boa sorte e tudo. Muito sucesso. E aí foi aí que eu parei, assim, e pensei, meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? Aonde eu vim parar? E eu lembro que veio muita coisa assim na minha cabeça, uma enxurrada assim, todos os rompimentos que da noite pro dia acabou acontecendo na minha vida. E o caminho que eu estava percorrendo, né? Que era um novo caminho. Eu não tinha nenhum conhecimento ali naquela cidade, apenas só com um familiar. Então, assim, foi muito inesperado, tudo muito inesperado. Mas aí assinei e lembro que quando eu terminei de assinar, eu até fiz uma brincadeira. Nossa, tô vendendo minha alma por 5 anos aqui. Claro, tipo, há pessoas, né, que realmente vêm a desistir e tudo. Tudo bem também. Mas eu lembro direitinho, assim, que depois que eu terminei de assinar, foi quando eu realmente senti o que era que eu tava fazendo, sabe? Tu sentiu também que A não tinha responsabilidade. mais ninguém responsável por você, que agora era você que era responsável. Sim, eu tava fazendo tudo, toda a caminhada e não tava sentindo, né? A responsabilidade, o passo que eu tava dando, que era grande. Se a Andressa quer falar um pouco dela, e aí depois a gente fala um pouco da adaptação. Sim. Também dessa coisa de comunicar a família, né, que ia se mudar. É, porque para minha família foi isso, né? Eu realizei vários passos sozinha, e aí quando chegou no final que eu realmente tinha que fazer a decisão, ir ou não ir, conversei com a família e contei tudo o que tinha acontecido. E aí, depois foi outro processo, né? Porque aí a família, beleza, abraçou, vamos pra lá. Aí quando a gente chegou, já foi outro processo, porque aí foi uma adaptação da cidade, né? Que aí eu realmente perdi todo o ciclo familiar. Não assim, totalmente, né? Porque tem as redes sociais, tem telefone, ligação, tudo. Mas de contato assim mesmo, é, presencial, foi muito, muito difícil. Porque eu só tinha minha irmã, né, que eu conhecia, e algumas amigas dela. Então, foi bastante difícil a adaptação. Quer contar, isso um pouquinho do teu processo? Quando eu entrei na faculdade, eu entrei no período da noite, né? Então foi assim, é um período muito difícil para mim, porque era 6 horas de ônibus daqui da minha cidade para Campina. Então foi assim, muito difícil. Foi o período mais difícil da faculdade. Tanto que eu não estudava, não tinha, eu nem tinha tempo e nem disposição para estudar. Eu simplesmente só frequentava mesmo a faculdade no primeiro período. E o resultado disso foi que eu perdi 5 cadeiras de 6. Eu voltava assim, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Principalmente Uhum. nesse fim do primeiro período, né, que foi mais difícil para mim, eu falei que quando eu entrei na faculdade foi ótimo, assim que eu entrei eu me senti realizada. Mas no final desse período eu senti que eu tinha feito a pior burrada da minha vida, entrado na faculdade. Porque eu pensei assim, como é que eu entro na faculdade e eu consigo perder basicamente todas as cadeiras? Eu passei em uma. Então, tipo assim, eu me senti totalmente perdida, arrependida de ter entrado, eu me arrependi. Eu pensei, a única coisa que eu pensava era em trancar a faculdade também. Então eu percebi que não dava para continuar no período da noite e foi aí que eu fiz essa mudança. A mudança de cidade foi difícil nos primeiros dias, mas como eu vinha com muita frequência para casa, de 15 em 15 dias, eu não sofri tanto. Eu acho que foi muito necessário para mim, foi muito importante na minha vida ter mudado para Campina, porque eu cresci muito, eu era uma pessoa muito dependente, eu não sabia resolver as coisas sozinha. Eu ainda tenho muitas questões em relação a isso, mas eu acredito muito que eu evoluí bastante com essa mudança. Que aí é a questão de que agora eu sou sozinha aqui e eu tenho que resolver a minha vida sozinha.
O impacto não é nem só de, eu entrei na faculdade, agora eu sou um estudante universitário e tal, mas é realmente de, agora eu sou uma adulta morando sozinha em outra cidade, né? Então, assim, além de você estar numa nova fase da sua vida por estar entrando na universidade, você também está numa fase de, menina, agora eu tô morando só, eu posso fazer o que eu quiser, mas ao mesmo tempo, cadê aquelas pessoas que cuidavam de mim, que, enfim, que diziam que eu tinha que fazer? É aquele impacto que quando uma pessoa ela sai da casa dos pais, enfim, ela vai morar só, essas pessoas têm esse sentimento, né? Só que, enfim, vocês estiveram num momento que a maioria das pessoas eu acho que não tem. Ou não, né? Enfim, muitas Hoje a pessoas gente não vê, têm. né? Tem bastante vídeo, internet, tudo, que alguns adolescentes acabam, né? Tipo, morando com amigos, cursando na mesma universidade. E assim, vocês tiveram também, de certo modo, o privilégio de poder morar com pessoas conhecidas, né? Porque tem muita gente que aluga ali um apartamento e vai morar com 5, 6, 10 pessoas que nunca viu na vida e vai ter que se adaptar a viver com aquelas pessoas no meio de um processo de estar entrando numa faculdade, todos esses sentimentos que vocês falaram, né? De sentir que não sabe estudar, de sentir várias coisas, porque, enfim, é um local novo, é uma maneira nova de se aprender. Então, além de estar lidando com tudo isso, você ainda tem que lidar com o ambiente, com novas pessoas, uma rotina diferente. É muita coisa, né? É muita mudança brusca, assim, né? De uma vez só. E, tipo, mesmo que eu já conheça a pessoa, mas morar é uma coisa, assim, totalmente diferente, né? Eu lembro que quando eu cheguei, era uma casa que elas tinham muitas regras. E eu ficava assim, gente, tá certo isso? Porque tinha uma tabela de quem ia limpar a casa e tal, e elas tinham um horário de dormir. Eu ficava assim, gente, sabe, na minha casa. Seria a minha casa se você fosse morar comigo. E eu assim, gente, eu não tenho regra não, eu faço na hora que eu quiser. Mas Eu faço tudo o que eu quiser na hora que é, eu quiser, porque eu estou longe de casa. mas aí eu botei o pé no chão, né? Eu disse, não, aqui eu cheguei, eu fui a última a chegar, né? Eu disse, não, eu tenho por obrigação a seguir as regras. Então, foi isso. Primeira regra, seguir as Sim, é regras. importante. Seguir as regras. E aí eu descobri, quando eu cheguei, eu estava atrasada, né? Depois só que eu descobri. Eu não entendia nada como era o processo de faculdade. Nada, nada, nada. Por mais que eu tenha feito, né, o de enfermagem, mas foi totalmente diferente o processo. Eu lembro que, tipo assim, sim, e agora o que é que eu faço? Meio à noite, assim, e agora o que é que eu faço? E a gente também teve a experiência, né? Eu e Yasmin, como nós entramos no meio do ano, né? Nos matriculamos no meio do ano, a gente entrou com a turma de segundo período. Então as pessoas já tinham os grupinhos formados, já estavam mais no clima da faculdade, no clima de universidade, e a gente tava ali, novata. Começando a entender o que era que estava acontecendo. É. Muito interessante isso, falar sobre isso. E aí eu lembro que eu chamei minha mãe, e aí, o que é que eu faço? Ela, vamos procurar a sala, vamos ver se tem no site alguma coisa de sala, tem que saber onde é a sala. Aí pronto, né, começa o processo, encontrar a sala, e vai pra sala e tudo. Mas isso foi no sábado, né? E aí esperei a segunda, aí quando eu cheguei na segunda, me deparei com isso que a Milena falou, né? Eu entrei na sala e já tava os grupos já. E aí eu pensei, ok, ou eu cheguei muito atrasada, ou realmente, tipo, é isso. Já é segundo período, já tá todo mundo com os grupos feitos. E aí eu sentei mais no recanto, na minha, só observando, né? Como era a galera ali, da turma. Passei ali o primeiro dia. Aí eu lembro que eu cheguei em casa e eu assim, eu não. Eu sentei, eu fiquei, o que foi que eu fiz da minha vida? O que foi que eu fiz da minha. Eu fiz, assim como as meninas disseram, uma burrada. Foi a maior burrada que eu fiz na minha vida. E pior, né? Eu me culpava muito, porque pra mim, tipo, era assim, agora que eu tô aqui, eu vou ter que continuar, eu não posso mais voltar atrás. Não posso. Entendemos que esse é um pensamento unânime do universitário, né? O que é que eu tô fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo na minha vida? É a maior burrada que eu fiz na minha vida, é isso. E eu sei que entrei com vocês, né? Porque, gente, eu fiz o primeiro período e eu entrei no segundo
em outra turma junto com vocês também. Era uma turma Foi mais nova para assim. nós três. Sim. Foi. Não, o que eu falei foi no sentido, assim, de já ter o sentimento, né? Alana, Isabela, enfim. Pra quem não entendeu o contexto, nós estudamos juntas, nós 5 estudamos juntas. A Alana e a Isabela, elas já estavam, né? Então elas já tinham ali as pessoas que conheciam, enfim, já tinham vivido essa experiência do primeiro impacto. Eu e Yasmin, a gente tava tendo essa experiência. Querendo ou não, Andressa, apesar de ter acontecido o que aconteceu, mas teve aquele contato, entendeu? Ah, ok, funciona dessa maneira. Uhum. E eu acho que pra mim foi um processo, apesar de eu ter feito, ter pago ali um período, foram 2 períodos, do curso de jornalismo, entrar no curso de psicologia foi uma experiência diferente. Até a maneira de estudar foi diferente pra mim, assim. Então, foi realmente um processo de adaptação, né? Então, né? Eu tô achando as meninas muito caladas. Alane, Isabelle, contem aí, gente, como foi esse primeiro dia pra vocês, quando vocês chegaram, né? Que a gente falou da nossa experiência, né? Que já tinham ali os grupinhos formados e tudo mais. Como foi pra vocês, que era todo mundo novato? Para mim, lembrei de flashes aqui do primeiro dia, porque eu fui para aula lá eu não lembro como é que se chama o nome do primeiro dia de aula lá da Nassau, porque eles levam você para o auditório, com todos os cursos, e o pessoal tem apresentação, tem música, tem os professores falando lá, mas eu achei uma utopia, eu achei tudo maravilhoso. O primeiro dia eu achei maravilhoso, o povo de educação física lá dançando, uma animação, todo mundo feliz, brilho no rosto. Eu achei tudo lindo. Essa foi a minha experiência do primeiro dia, que eu me lembro assim. Aí depois, quando foi a aula mesmo para começar. Hoje, eu não sei se foi aula, não lembro também da cadeira. Mas assim, quando foi a aula para ir para a turma mesmo, eu saí de lá realmente muito derrotada. Assim, eu pensando em trancar na mesma hora. O primeiro período, as cadeiras não eram tão aprofundadas como no segundo período. Então, era meio que uma introdução do que a gente iria ver no curso. Quando eu estava no primeiro período, eu sou uma pessoa que facilmente faz amizade dentro da sala. Então, eu comecei a fazer amizade com todo mundo dentro da sala. Para mim, isso não foi uma questão. Mas quando no decorrer do curso, do período, no caso, do primeiro período, que eu fui ver nas cadeiras, caramba, será que é isso que eu quero mesmo? Porque, tipo, era a introdução, não tinha uma coisa muito aprofundada, sabe? Eu acho que a maioria dos cursos são assim, né? Essas cadeiras iniciais, elas são mais introdutórias mesmo. Elas trazem quase que uma revisão de algumas coisas que você já tinha um conhecimento adquirido ali do ensino médio. E às vezes essas cadeiras introdutórias trazem esse sentimento, né? De o que é que eu tô fazendo aqui? E não era isso que eu queria aprender. Bioestatística mesmo, minha filha. Bioestatística, empregabilidade. Eu disse, gente, o que é que eu tô fazendo aqui, menina? Eu não sei de nada. Imagina você entrar no primeiro período e se deparar logo com bioestatística como cadeira. Tipo, psicologia não tem cálculo. Aí você entra no primeiro período e tá lá, bioestatística. Tem cálculo, sim. Mas é um cálculo assim, fácil, né? Um cálculo que dá pra pessoa desenrolar, né? Fácil pra tu, né, nega? Foi fácil? Não teve nada fácil pra mim, não. Foi batalha. Eu paguei essa cadeira com as mãos de Cristo, dizendo, vem, filha, vai dar certo. A gente tá falando muito desse sentimento, né? Meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Isso não é pra mim, vou trancar a faculdade. É um sentimento que a maioria dos estudantes universitários, eles passam. Eu acho que no próximo episódio, que a gente vai falar mesmo dessa vivência universitária, aí é que a gente vai falar sobre esses sentimentos, né? Mas assim, eu acredito que principalmente essas questões, elas surgem por se deparar com essa nova realidade, essa nova forma de estudar, né? Essa nova maneira enfim, de adquirir conhecimento que é diferente. Eu acho que não tem uma cobrança que é diferente da cobrança de quando você está na escola. Então, assim, o que é que ajudou vocês nesse processo ali nos primeiros dias de dizer, não,
eu vou continuar, porque alguma coisa impulsionou vocês a continuarem. Se vocês estão aqui hoje, é porque alguma coisa impulsionou vocês. O que é que vocês acham que impulsionou vocês a continuar? Que no tempo eu tinha um grupo de 4 amigas, que se dissolveu com o tempo, né? Porque teve essa transição também do primeiro para o segundo período. Muitos alunos que estavam no primeiro período tomaram a decisão de ir para outra universidade particular que tinha acabado de abrir naquele ano. E eu tinha esse grupo de amigas, a gente se juntava, estudava juntas, mas ao mesmo tempo que eu tinha esse grupo de amigas, não era o mesmo acolhimento que eu tinha com vocês. O tempo, por mais que eu estivesse passando por um período muito turbulento, eu me apeguei a esse tipo, eu tô começando agora, as primeiras cadeiras são muito introdutórias, como já foi dito, e talvez eu vá me aprofundar mais um pouquinho no segundo período. Sim, no primeiro período eu não conseguia estudar, né? Como eu já falei, não conseguia de jeito nenhum estudar, então eu não tinha nenhuma forma de fazer isso, porque realmente não acontecia. E aí quando eu cheguei no segundo período, foi graças a vocês que eu consegui estudar, porque Ai, que fofo. foi, porque aí vocês me incentivavam e aí a gente ia estudando juntas. Miss Lene me chamava para ir para a faculdade, né? A gente ia à tarde, não baixava Toda passar a tarde. manhã juntas, a gente ia à tarde para a faculdade estudar. E aí isso foi acontecendo mais por conta de vocês, do grupo, que me impulsionou mesmo em relação a isso, porque eu não tinha esse costume de estudar, eu nunca tive isso, sabe? Eu sempre fui mais dispersa. Então, a forma como vocês estudavam, que a gente começou a estudar juntas, foi aí que começou esse estudo para mim. Eu acho que eu senti essa coisa, né, de também não saber estudar. Que foi o momento que eu me senti impactada com o sentimento de, ok, eu preciso desenvolver alguma forma aqui de conseguir aprender. E isso foi uma coisa que foi mudando ao longo também do curso, a maneira como eu estudava. Mas no meu primeiro período ali, né, logo quando eu entrei na faculdade, eu perdi 2 cadeiras também no meu primeiro período. Porque eu não sabia, né? Eu não sabia o que eu precisava fazer, enfim, eu acho que eu ainda não tinha maturidade de entender. Não, eu preciso sentar, eu preciso me dedicar, eu preciso tirar tanto tempo do meu dia para me dedicar a isso. Então, assim, entender também que é uma coisa que acontece. Você perder disciplinas ao longo do curso é uma coisa que acontece, né? Porque muitas vezes pode trazer uma cobrança muito grande. Esse sentimento de, acabei de começar, já tô perdendo disciplina. Mas é uma coisa que acontece e eu acho que é uma coisa que pode acontecer principalmente ali naquele impacto inicial. Porque você não sabe, você tá descobrindo, né? Precisa de muita autocompaixão também, né? Pra entender esses processos. E teve outra coisa também que, tipo, para algumas pessoas pesou bastante, foi porque, tipo, na instituição onde a gente estudava, tinha a questão do online, né? Que era o EAD e também tinha o presencial. Era um híbrido. Eita, a gente também tem que falar, né? Porque a gente passou pelo processo pandêmico também, né? Sim, E aí, sim. quando a gente estava se acostumando ali, criando, né, métodos de como estudar aquela disciplina, isso e aquilo, aí veio a pandemia, aí fez o quê? Quebrou a gente. Aí depois voltou da pandemia, aí ela vai criar outro método. Assim, foi bem complicado. Falar dessa vivência da pandemia no próximo? No próximo, Pronto. no próximo. É Não, verdade. Eu sempre atropelo os assuntos. Corta. Não, mas acontece, amiga. É porque eu tô olhando aqui, né, os pontozinhos, aí eu sempre fico, não, tem que se ater. É porque senão não tem assunto pra falar no próximo. Mas eu lembro também que, tipo, no segundo período, quando vocês entraram, eu lembro que vocês tinham um grupo também lá atrás, que era bem grande mesmo. Acho que tinham, umas 8 pessoas. Não sei se vocês lembram. todo. Era o fundão todo. Eita, como ela é sociável, menina. É porque a gente era novato, aí a gente se juntou e ficou lá atrás, né? Porque os grupinhos, tipo, eu não sei como foi, assim, no momento que vocês chegaram na sala, porque na hora que eu cheguei na sala, que eu entrei de fato,
Eu já vi a galerinha, né? Os grupinhos assim, ali na frente e no meio. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora o que é que eu faço? E aí eu, beleza, vou sentar aqui no meio. Aí pronto, eu sentava ali no meio, quase no final. E aí eu vi que tinha uma galerinha ali no final. Aí depois chegou um, chegou outro, e a gente foi conversando e tal, né? Meu queridíssimo Eduardo, amigo, se você estiver ouvindo isso, um beijo. E aí pronto, né? Vai se aproximando. Você troca ideia com um, aí troca ideia com o outro, aí vai, um que conhece o outro, e aí vai puxando. Eu era da frente, eu fazia parte do grupinho da frente. Só que era justamente isso que eu trouxe. Não existia tanto um acolhimento como eu encontrei com vocês. Aí eu Acho acabei, que é uma tipo, questão de identificação também, né? De identificação. Você vai se identificando, né? Eu acho que no primeiro momento ali você se junta com quem aparece. Sentou ali por É. acontecimento, sentou ali do lado de uma pessoa, você vai começar a interagir com aquela pessoa, mas ao longo do tempo você vai vendo que não tem muitos pontos ali que você se identifica. E você vai conseguindo encontrar o grupinho de pessoas que, né, mais parecem com você, que tem aspectos parecidos com os seus, né? A questão de estudar, realmente cada pessoa ela vai tentando e vendo como é que se adequa e que consegue. Eu, assim, no processo do primeiro período, eu não perdi nenhuma cadeira, com muita luta, assim, uma cobrança exacerbadíssima, um choro, uma agonia, uma sensação de, assim, as primeiras provas foram ruins, então, assim, eu preciso encontrar uma forma fazer com que esses assuntos fiquem na minha cabeça para na hora da prova, porque assim, eu pegava a prova e na hora lá, questão aberta, meu filho, era mesmo que me matar, porque eu não lembrava das coisas. Mas aí, esse período de adaptação também, de cobrança, é bem difícil, porque você fica naquela situação, será que existe uma forma de eu conseguir estudar, ou será que eu realmente não, eu que não estou conseguindo e que não estou dando conta disso aqui? Então, acredito que também é um processo que acredito que todo mundo já passou na faculdade. Mas você vê as suas formas, tem gente que lê e escreve, tem gente que faz cartões, tem gente que faz o método de ler, escrever e explicar para você mesmo de frente para o espelho. Então, assim, é você realmente ver o que é que funciona para mim, porque muitas vezes o que funciona para o colega não vai funcionar para você. E aí a gente fica naquela, não, é porque aí você já traz para si e diz, não, eu não consigo. E eu tinha muito isso. Realmente foi uma grande, assim, uma vitória maior quando eu olhei assim e disse, eu consegui, paguei essas cadeiras e passei para o segundo período. Eu lembro vividamente que, como a gente entrou juntas, são cursos diferentes, mas as férias de Raquel foram junto com as minhas. Eu lembro que eu fui para casa dela, levei tudo que era de prova, tudo que era de caderno e tudo, e fiz até subir na cama dela, sair jogando as coisas para cima, pulando lá. Ela até fez um bumerangue, porque assim, em relação a você encontrar o seu modo, o seu método de estudar, para que as ideias fiquem fixadas na cabeça e na hora da prova você consiga desenvolver um bom trabalho. É E verdade. entender que, assim, por exemplo, eu e Yasmin, a gente teve esse processo do entrei na faculdade agora 2 vezes. Porque a gente entrou no curso e aí também teve esse processo de não se identificar, que eu acho que, pelo menos para mim, na minha experiência, trouxe esses questionamentos também. Mas eu acho que eu vou trancar. Mas eu não tô me identificando. Eu não sei se é exatamente isso aqui. Então, você precisa, né, realmente ali tentar se concentrar ali com você, entender o que você tá sentindo, entender o que você tá pensando, para que você consiga chegar nessa conclusão. Ok, eu vou trancar esse curso porque realmente esse curso não é para mim nesse momento. Talvez em algum momento eu volte para aquilo ali, mas naquele momento não é para mim. Eu vou trancar agora por isso. E o momento de você entender, não, realmente é isso aqui que eu quero, eu tô tendo essa dificuldade por esse motivo, mas eu vou persistir porque é isso que eu quero. Tem essa coisa, né, da sensação, assim, que pelo menos eu tive isso no curso de jornalismo, né, de ter esse sentimento, eu quero trancar, o que é que eu tô fazendo aqui, mas realmente era uma coisa que no final fazia sentido. O que é que eu tava fazendo ali? Realmente, pelo menos naquele momento, não era pra mim.
Possa ser que daqui a 5 anos eu chegue e diga assim, gente, estou cursando jornalismo. Pode acontecer, quem sabe. Mas naquele momento não era para ser. Exatamente. E tem muito, a gente respondendo aquela tua pergunta que tu fez mais ali no início, o que teve alguma coisa que prendeu vocês, né, que fez com que vocês permanecessem ali. Eu acho que eu quis me desafiar mesmo em relação a, tá vendo, menina, depois de muita luta, choro e agonia, mas olha aí, você conseguiu. E para além, eu não quero nem. Tinha a questão do FIES também, que eu já tinha assinado e eu fiquei com aquela cobrança. Tem a questão da narrativa de idade, para mim, muito forte, porque assim, o pessoal era bem jovem também. Tinha pessoas de mais idade. No primeiro período, eu lembro que tinha uma colega de turma que tinha 52 anos, já tinha uma graduação e estava lá. E ali foi um conforto para mim, porque todo mundo, em toda turma que eu tentava me encaixar, eu era sempre a mais velha. Eu entrei no curso com 25 anos. Então, assim, eu não me permitia também. Tem muita gente que constrói, né, essa narrativa na cabeça em relação à idade de que não, você tá atrasada, você tá velha. Então, assim, não tem o que olhar para trás. É isso aqui, pronto. Chora, mas vai embora. Vai chorando mesmo. E é entender que, assim, muitas vezes nesse processo, procurar ajuda se torna essencial. Às vezes, para você até entender, né, se estar ali naquele curso realmente faz sentido, você entender os seus sentimentos, porque, assim, se a gente está fazendo esse projeto, é muito para falar sobre os impactos na saúde mental que a universidade como um todo tem no indivíduo, né? Então, é também entender que, assim, você não está sozinho, então você pode procurar ajuda dos seus colegas, das pessoas que você é mais próxima, dos seus familiares. A gente falou aqui, o nosso grupo ali de amigas, né? Esse grupo aqui que está hoje gravando esse podcast foi essencial para o nosso processo da vida universitária toda, ali do início até o fim do curso. Então vão ter algumas coisas que vão te auxiliar nesse processo e às vezes é necessário também procurar ajuda profissional. Entender o momento de procurar ajuda profissional, que não é uma fraqueza, enfim, não é que você não é bom o suficiente porque você está tendo que procurar ajuda. Não, faz parte. Porque vocês estão vendo, né? Foi unânime o sentimento de o que eu estou fazendo aqui, eu queria trancar, eu não estou aguentando, e logo no início. Então é uma coisa que acontece com muitas pessoas, né? Exatamente. É muito importante trazer isso. Ele se sente muito, né? Às vezes a gente realmente sente assim no início de eu tô passando por essa situação sozinha. Eu só estou sentindo isso. E às vezes tem outra pessoa ali que está no mesmo ambiente que você em sala de aula e também passou por algum processo, nem que seja parecido, e que também sentiu algo. Se vocês pudessem dar dicas para uma pessoa que está escutando esse episódio e que está entrando na faculdade, que dicas vocês dariam? Antes dessa pergunta aí sua, é até importante ressaltar que, tipo, um discurso muito presente no colegial é que, tipo, na faculdade as pessoas sempre iriam querer ser melhor que você. Então, eles sempre iam estar à frente a você. Você não ia ter amigos na faculdade. Sempre que alguém fosse seu amigo, ele sempre ia fazer algo para sabotar você. Então, sempre teve esse discurso, assim, pelo menos comigo, sempre existiu esse discurso, que na faculdade não existia amigos. E eu sempre escutei isso também das pessoas, inclusive de uma amiga minha, que quando eu entrei na faculdade, ela estava na faculdade e ela sempre falava assim que quando você entrar na faculdade tu vai ver que é um querendo ser melhor do que o outro, em relação a notas, é uma disputa. Então eu entrei também com essa visão. E isso era o que eu escutava de outras pessoas também. E foi totalmente diferente, né? Eu falo com ela hoje e sempre falei assim, ela, mulher, tu é um caso à parte, porque isso não acontece. E eu sempre falei do quanto a gente é amiga, do quanto a gente se ajudou, do quanto o grupo da gente foi essencial para mim concluir a faculdade. Porque se eu concluir a faculdade, vocês fizeram, me ajudaram muito e isso tem muito
eu tenho muito que agradecer. E quando eu falo isso, ela até se admira, porque isso sempre foi um discurso que as outras pessoas tiveram e ela vivenciou isso. E eu cheguei assim também, assustada, né? Por causa dessas coisas que eu escutava. Eu também escutei isso de um professor. Eu lembro dele falar, né? Vocês, na escola, vocês não devem dar cola pra ninguém, não. Na escola a gente não dá cola pra ninguém, não. Porque aqui é a competição para ver quem vai entrar na faculdade. Então, assim, enfim, na escola você não tem que dar cola pra ninguém, não. Mas quando você estiver na faculdade, aí você pode passar cola. Passe cola pra todo mundo. Porque quanto mais burros os seus colegas forem, mais inteligente você vai ser. E mais na frente deles você vai estar. Eu lembro de escutar isso de um professor ali Nossa. no 8º, 9º ano. Então, realmente, eu acho que na nossa formação tem muito essa coisa desse sentimento. E para muitas pessoas, esse processo vai ser solitário. Sim, o processo, às vezes, de estar ali pode ser solitário. Mas é entender que, às vezes, o seu grupo ou aquelas pessoas que vão te trazer força, aquele vínculo, não vai ser dentro daquele núcleo da universidade, mas talvez fora também. Pode ser uma amiga, como a Alane disse, uma amiga que estava fazendo universidade como ela, cada uma fazia um curso diferente, mas ali elas tinham um suporte, elas tinham um apoio. Pode ser uma amiga que está tendo outra vivência, mas que está ali te dando esse suporte. Pode ser um familiar, enfim. Tentar encontrar alguém também que seja essa força, entender que às vezes realmente possa ser que no seu processo, na sua experiência, você não tenha dentro da graduação, não é isso? Se vocês, né, pudessem dar uma dica para uma pessoa que está escutando agora e que está nesse processo de entrar na faculdade, que dica vocês dariam, assim, bem breve? Cada processo aí é individual. Eu acho que cada um vai ter uma vivência. A vivência é individual e é isso. Acho que cada um tem que viver o seu processo, entender o seu processo, porque é como Yasmin trouxe aí, às vezes a gente tá tão no automático que a gente não entende o que é que tá acontecendo. Então, tipo, dá uma respirada, tenta entender tudo o que tá acontecendo, viva aquele processo, porque os momentos universitários são únicos. Eu acho que é isso também, de respeitar o seu momento, ter autocompaixão, assim, de entender que você acabou de chegar num lugar novo, que é uma experiência nova, que muitas pessoas que estão ali estão tendo sentimentos ali similares ao seu, de estranheza, enfim. Conseguir, né, tentar ali entender o que é melhor para você. Então, o melhor para mim vai ser se eu ler esse texto aqui. O melhor para mim vai ser se eu conseguir organizar os meus horários de estudo. O melhor para mim vai ser fluir do jeito que eu quiser. Então, conseguir entender também como você vai funcionar e entender que isso é um processo e que leva um tempo. Você não vai se adaptar logo de cara. Possa ser que aconteça, mas com a maioria das pessoas não vai ser logo de cara. Entrei na primeira semana, já tô 100% adaptado. A maioria das pessoas isso não vai acontecer. É como as meninas colocaram, né? Entender que é um transitar. Exatamente, concordo. Em relação a um bom conselho para quem está entrando nessa jornada da faculdade agora, eu acho que é importante que você, se possível, você busque ajuda se você se sentir sem amparo. Se você não conseguir, é importante a gente falar também, a gente falou aqui de vínculos, eu acho que criar vínculos é transformador. E na minha vida e toda a minha trajetória, assim, foi o que me auxiliou, os vínculos com pessoas. E se você, nesse processo de entrar, não conseguir criar esses vínculos, ter amigos na faculdade para te ajudar, que você tenha esse amparo, esse é o meu desejo, que você tenha esse amparo fora. Porque é de extrema importância quando a gente tem assim, em que eu vou me amparar? Eu tenho me sentido sozinho, eu acho que eu não sei estudar, eu acho que isso aqui não é para mim. Esse tipo de pensamento ele vai acontecer, mas que você não deixe isso ruminar na sua cabeça e faça você desistir desse momento. Busque ajuda de psicológica mesmo,
como Milena já havia falado aqui, não é porque você está passando por um processo difícil e vai para uma terapia que, eu sou incapaz, por isso que eu estou aqui. Não, é a gente realmente se olhar com carinho, se abraçar e ver, é uma nova fase para mim, é algo totalmente novo, e o novo traz medo. Mas, assim, acho que um dos grandes conselhos é que, se você puder, faça amizades, tenha amigos na faculdade, crie vínculos com pessoas. Porque, assim, nos momentos, assim, para mim, na minha experiência, em que eu me senti mais, assim, sozinha e achando que eu não conseguiria, foram realmente os vínculos que eu fiz, que me trouxeram de volta e disseram, não, peraí, não é bem assim, você vai conseguir, a gente tá aqui para te ajudar. E aí, gente, vamos descobrir o que a gente tem de bom essa semana para levar na viagem? Amo. Levar na viagem é o momento em que a gente indica um filme, uma série, um livro, um Instagram, um momento, um sentimento, qualquer coisa que a gente quiser indicar que esteja fazendo parte ali da nossa vida, do nosso transitar, para que vocês levem durante a transição de vocês. Quem quer começar? Vamos, Yasmin, você tem dicas maravilhosas. Menina, é assim, depois dessa eu tenho que dar uma indicação assim digna de Oscar, né? A minha indicação dessa semana se chama Entre Mulheres, vocês vão encontrar no Prime Video. É um filme, e antes de falar um pouquinho sobre, eu quero deixar logo o alerta de gatilho, né? E Entre Mulheres vai trazer um pouco sobre um grupo de mulheres que vivem em uma colônia, um vilarejo, são religiosas, né? E estão isoladas ali. E elas acabam se deparando com a situação, né, na colônia, que vão ter que, a partir disso, né, fazer uma escolha de ficar e lutar sobre essa situação ou partir. Inclusive, foi sim vencedor de Oscar. Agora, se eu não me engano, foi de melhor roteiro ou melhor roteiro adaptado, alguma coisa assim. Quem mais tem diquinhas aí, coisinhas legais para levar na viagem? Essa vai ficar a minha indicação, então, gente, entendi. Não, Yasmin, não. amiga, como é o Oi, nome amiga. daquele? Eu não tô lembrando do nome do filme que a gente assistiu da Disney no cinema, menina. Como é? Elementos! Ai, gente, a minha indicação, Elementos, é uma animação maravilhosa, assim, você vai passar por todos os sentimentos, assim, você vai rir, vai chorar. Ai, muito, muito, super leve, maravilhoso. Sai do Super cinema maravilhoso. Não, é leve e ao mesmo tempo, né? Não, e tá no cinema desde junho, né? Ainda tá no cinema Elementos. Ainda tá lá, minha gente, porque Amiga, assim é porque é perfeito. muito bom, muito bom. Vejam. É isso, tá no cinema. Em algum momento vai entrar na Disney, mas assim, acho que até o final do ano vai ficar no cinema, porque esse filme tá bombando, hein? Tá bombando. É. tá É a competição Vamos ver se agora. vai Quem vai ficar indicar. mais tempo, Elementos ou Barbie? Sim. Indicação é um livrinho, talvez você deva conversar com alguém. É um de capinha amarela. Então ele é muito bom. É um livro de autoajuda. E eu gosto bastante. Ótimo. E a Andressa vai indicar Não, quem? eu não tenho indicação não, gente. Eu tinha uma indicação pra essa semana, mas eu vou deixar pra semana que vem. Não. Essa semana. Não, eu quero deixar pra saber. Essa semana eu vou indicar o quê? Saúde. Bebam água, se alimentem bem, se cuidem, entendeu? Porque a gente precisa ter saúde. Não sei se vocês perceberam, mas a gata, ela tá aqui com a voz anasalada, ela tá adoentada, mas ela tá aqui gravando. Eu tomei a vacina da influenza e a bivalente recentemente. Eu não sei se tinha alguma coisa ali que estava adormecida dentro de mim, a vacina acordou, ou se realmente foi uma obra do acaso, se foi uma questão alérgica. Não sei o que aconteceu, mas fiquei adoentada. Tô muito bem, entendeu? Tomaria a vacina novamente 10 vezes se fosse preciso, porque a gente precisa se vacinar. Então eu indico isso aí pra vocês. Se cuidem da saúde, se vacinem. Covid ainda existe, tá aí, ainda tá surgindo mais e mais variantes. Estão surgindo novas variantes, então se protejam, é importante. Muito bem. É isso, gente. Nos sigam no Instagram e no TikTok, Transite Podcast. Deixe o seu comentário sobre o episódio. Olha, tem gente que tá seguindo a gente, que escuta o episódio e não vai lá no post deixar um comentário. Aquelas. Olha, se você tiver 5 minutinhos da sua vida pra você deixar um comentário, isso vai alegrar a vida de uma podcaster.
Nós estamos disponíveis nas plataformas de áudio e também no YouTube. Nos siga na sua plataforma favorita. Se você puder dar estrelinhas aí, dê estrelas. Eu Avalia. digo que tem que dar 5 estrelas. O comentário Eu eu só não acho. obrigo, não. Polo, comentário não. Mas a avaliação do podcast, aí eu quero. Todas as nossas indicações, assim como o Instagram das nossas belíssimas convidadas, está na descrição do episódio. A gente tem um pontinho, eu não sei se alguém abre a descrição do episódio. Tem que abrir para ver as indicações, né? Mas assim, se a Comenta. pessoa não abrir, na descrição do episódio a gente sempre deixa uma mensagenzinha dizendo que se alguma coisa que a gente falou ali, se alguma coisa trouxe algum desconforto ou gatilho para você enquanto você ouvir esse episódio, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco nas mídias sociais ou procurar ajuda de algum profissional de saúde mental. E é isso. Todo mundo É pode dar isso. beijo agora? Sim, obrigada a você que chegou até aqui com a gente. Até a próxima viagem. Até a próxima. Beijo. Até a próxima, amigos. Tchau, galera.